gente retornar ao Centro Espírita de Jesus, já nesta 7ª edição deste evento que já faz parte da comunidade espírita de Pelotas. E neste ano nós temos essa importante temática e que vamos, na noite de hoje, propor a vocês para refletirmos acerca do preconceito em relação à doença mental. Psicofobia, por definição, significa o preconceito em relação aos deficientes mentais e aos portadores de transtornos mentais. O preconceito, como já foi dito aqui, ele faz parte da nossa estrutura de pensamento, como diz o termo, pré-conceito. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós temos um conceito antecipado em relação às coisas, e tanto maior a distorção em relação ao conceito de alguma coisa, quanto maior é a nossa ignorância em relação ao assunto. Tudo aquilo que nós não conhecemos muito bem, nós temos uma tendência a fazermos um conceito errado. E são os preconceitos que geram as grandes dificuldades nos relacionamentos. Porque todas as vezes que nós distorcemos a visão de algo, nós estabelecemos um conflito no nosso campo de relação, aonde quer que a gente se situe. Esse tema tem merecido a reflexão de muitos especialistas, e atualmente ele ganha o terreno do Senado na proposta de criminalizar a psicofobia, ou seja, tornar crime o preconceito em relação aos doentes mentais. Qualquer pessoa que venha a discriminar de alguma forma em relação a qualquer transtorno ou deficiência mental estará sujeito, em curso, à criminalização. Para vocês terem uma ideia, só no Brasil são 46 milhões de pessoas com transtornos mentais, com algum tipo de transtorno mental. E entenda-se transtorno mental toda a gama de perturbações mentais que vão desde as alterações mentais graves, as deficiências mentais, até mesmo a depressão, o transtorno do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, os transtornos de ansiedade, as fobias, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Portanto, essa gama muito ampla de situações emocionais e mentais estão classificadas hoje dentro da área dos transtornos. E só no Brasil são 46 milhões de pessoas que têm algum tipo de perturbação que deve merecer atenção médica. É tão importante esse assunto que 5 em cada 10 pessoas que ficam impossibilitadas de trabalhar no Brasil, a metade das 10 pessoas que ficam impossibilitadas de trabalhar, 5 de 10 se dá devido a transtornos mentais. Portanto, cabe uma primeira pergunta aqui. Por favor, levante a mão. Quem é que é normal? 100% normal. Por favor, levante a mão. Por favor, levante a mão aqui quem é 100% maluco também. Então
existe ninguém que seja 100% normal. Assim como não existe ninguém que esteja perturbado 100% do seu psiquismo. Até um relógio parado dá certo 2 vezes por dia. Então não precisa ficar preocupado aqui, né? Porque não há ninguém tão perturbado que esteja totalmente fora da normalidade. Mas é verdade também que todos nós, em algum grau, nós temos algo de perturbado dentro do nosso psiquismo. Por quê? Porque os transtornos mentais, eles não fazem parte, eles não se constituem em transtornos qualitativos. O que significa dizer que uma pessoa que tem um transtorno mental, ela não é diferente de uma pessoa normal. O que caracteriza o transtorno mental é muito mais uma questão de quantidade do que de qualidade. Um indivíduo que tem uma perturbação, ele possivelmente tem ou tristeza em excesso, ou medo em excesso, ou alteração da sua percepção em excesso. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos, temos ou teremos algo parecido com o que essa pessoa tem. O que faz com que esta área seja a área mais assustadora, a área que mais assusta, que mais impõe medo nas pessoas dentro da atividade médica e particularmente dentro da psicologia. No campo da medicina, nós temos muito mais preconceito com os doentes mentais do que em relação às doenças de qualquer outra especialidade médica. Vocês querem ver como isso é verdade? Qualquer um de nós aqui, se passar um cardiologista pela rua de vocês vão dizer assim: olha lá, está indo o meu cardiologista. Se estiver passando o pediatra do filho na rua, diz: olha lá o pediatra do meu filho. Mas se estiver passando o psiquiatra de você, dificilmente alguém vai dizer: lá vai o meu psiquiatra. Se disser, ele está pior. Porque ninguém de nós gosta de se sentir alterado mentalmente. Eu posso ter o meu coração alterado, o meu fígado alterado, o meu estômago alterado, o meu joelho alterado. E às vezes tem gente que adora ter alguma coisa alterada. Tem gente que gosta de propagandear, divulgar. Tirando o psiquiatra, talvez o geriatra seja, aquele mais temido. Lá vai o meu geriatra. Então nós temos tendência a gerarmos alguns preconceitos dentro de nós, porque o juízo de valor é diferente de uma pessoa que tenha um problema em qualquer órgão em relação à pessoa que tem um problema na sua cabeça. Quando a gente quer ofender alguém, como é que a gente diz? Esse aí é louco. Esse não bate bem da cachola. Esse tem uma tampinha meio virada. Assim? Quando a gente quer, ou as pessoas, a gente aqui não, né? Porque aqui no Centro de Jesus. Mas as pessoas em geral, quando querem se ofender, normalmente se utiliza, vejam só que coisa antiga isso nós, que é discriminar através de um aspecto mental o valor de uma outra pessoa. Só que o que hoje nós sabemos é que um transtorno mental, por definição, sob o ponto de vista psiquiátrico, ele é uma perturbação muito semelhante a qualquer perturbação física. Por exemplo, uma pessoa
ela não é diabética porque ela quer. Uma pessoa não é hipertensa porque ela quer. Uma pessoa não escolhe. Estamos falando sob o ponto de vista médico objetivo, não estamos falando sob o ponto de vista profundo espiritual. Nós vamos ver daqui a pouco que, sob o ponto de vista espiritual, todos nós escolhemos de alguma forma, é verdade. Mas no campo material, no campo objetivo, uma pessoa não escolhe. Ela não tem uma gastrite porque ela quer. Eu não quero mais ter o açúcar elevado no meu sangue. Resolvi não ter mais. E aí o corpo não tem mais açúcar elevado no sangue. Uma pessoa não pode, de uma hora para outra, resolver dizer assim: eu não quero mais ter a gastrite. Eu não quero mais ter refluxo. Não é uma escolha. As doenças, elas são construídas ao longo de um tempo onde o organismo se impõe em relação à escolha da pessoa. Vocês vão dizer assim, mas aí existem fatores emocionais? Sim, existe tudo isso. Mas objetivamente, ninguém é doente, a não ser que carregue algumas exceções, mas porque escolheu naquele momento estar doente daquele jeito. Pois bem, em relação ao transtorno mental, a mesma coisa. Ninguém é deprimido, ninguém tem depressão porque quer. E ninguém consegue sair de um quadro depressivo profundo porque resolveu naquele dia dizer: não quero mais ter depressão. Ninguém tem esquizofrenia porque escolheu estar esquizofrênico. Porque se quisesse, se tivesse tomado uma decisão um pouco diferente, não seria esquizofrênico. Uma pessoa que tem um transtorno do pânico, ela não escolhe naquele momento ter uma crise de pânico. Ela não tem a escolha de dizer: eu não quero ter esse transtorno do pânico naquele momento. Por quê? Porque da mesma forma que o açúcar aumenta no sangue e estabelece diabetes, uma alteração nos neurotransmissores pode ocasionar um transtorno mental. E frequentemente o indivíduo precisará, tanto quanto aquele que precisa de uma ajuda médica comum, no clínico, no cardiologista, no gastroenterologista, no reumatologista. Ele precisará de algum tipo de ajuda especializada, seja no campo da psiquiatria ou no campo da psicologia, para conseguir retomar o seu equilíbrio e a sua harmonia mental. Portanto, a psicofobia, ela é, sem dúvida alguma, um dos graves preconceitos que nós encontramos no nosso mundo atual. É assim que 46 milhões de pessoas encontram-se neste momento padecendo de algum sofrimento. E quem já sentiu alguma coisa no campo da depressão, no campo da ansiedade, sabe que esse é o pior tipo de sofrimento que uma pessoa pode ter. É comum nós encontrarmos uma pessoa dizendo: eu preferia ter tal doença do que sentir uma alteração emocional. É de muito sofrimento uma pessoa procurar, às vezes, várias alternativas médicas, ajudas de toda a ordem, e não encontrar diagnóstico. Porque, diferente dos transtornos médicos comuns, os transtornos mentais, na sua grande maioria, não mostram achados biológicos, laboratoriais evidentes. Se uma pessoa tiver uma tosse, ela tiver uma febre alta, ela tiver dor no corpo, e ela fizer um raio-x do pulmão e aparecer uma mancha naquele lado do pulmão, fica fácil identificar pneumonia. E é fácil identificar o tratamento, já é conhecido. E a causa daquela doença está ali no corpo dela. Mas se a pessoa tiver depressão,
ela pode fazer todos os exames possíveis. Ela pode fazer o exame de sangue, ela pode fazer a ressonância, ela pode fazer a tomografia, o eletro, e não vai aparecer nada. Fazendo com que esta área seja uma área de muito sofrimento, porque ela se encontra sujeita à discriminação não apenas do leigo, mas ela se encontra sujeita à discriminação, muitas vezes, infelizmente, dos profissionais da área de saúde. Alguém que tenha uma perturbação no campo emocional e que faça vários exames e não encontre resultado clínico evidente, nenhuma lesão física evidente, ela, via de regra, terá percorrido quase todas as especialidades médicas. Então eu costumo dizer que o psiquiatra é o último da fila. É aquele que a pessoa vai por último. Ela vai no clínico, o clínico dá uma examinada, não encontra muita coisa e diz assim, não, está com dor no peito e vai no cardiologista. Ela vai no cardiologista. Faz o eletrocardiograma, faz o exame de esforço, faz o exame de enzimas, não dá nada. Aí o cardiologista diz assim, isso pode ser pulmão. Aí vai para o pneumologista. Faz o exame de pulmão, o pneumologista não acha nada, diz, isso pode ser estômago, pode ser refluxo. Né? Aí vai no gastro. Aí faz a endoscopia, faz o exame de estômago, não acha nada. Aí vai no neuro. Aí faz a chapa de cabeça. Como muita gente gosta de fazer a chapa de cabeça. Tem gente que adora fazer fotografia por dentro. Só enxerga osso, né? E todo mundo é igual por dentro, né? Não acha nada. Aí quando ninguém acha nada mais, eu não sei o que tem. Aí vai aquela indicação, que é quase uma condenação, né? Fim da linha para ti, tu precisa de um psiquiatra. Não tem coisa pior. Só tem uma coisa pior que indicar um psiquiatra. E indicar um psiquiatra e um centro-espírita. Porque aí significa que além da coisa não está bem na cabeça, ainda deve ter alguma outra coisa na volta. Então não é por outro motivo que as pessoas se escondem muito, se envergonham muito de apresentar sintomas emocionais e mentais. Porque, via de regra, a pessoa ela se sente culpada de ter alguma alteração emocional que não tem um motivo claro. Nós normalmente entendemos quando nós temos motivos para as coisas. É o que acontece com uma pessoa que tem depressão, por exemplo. É frequente encontrarmos pessoas com depressão, para citarmos o transtorno emocional mais frequente de todos. A depressão hoje responde pela maior parte dos transtornos emocionais no capítulo da psiquiatria. Se estima que hoje mais de 15% da população apresentou ou apresentará algum tipo de transtorno depressivo. Isso é muito. É muito. E para vocês terem ideia, a esquizofrenia é de 1 a 2%. Transtorno obsessivo compulsivo é de 2 a 3%. E a depressão já alcança os estarrecedores entre 15 a 20%. De pessoas que provavelmente terão que parar de trabalhar, pelo menos por algum tempo. Pessoas que, quando nós estudamos situações de pessoas que apresentam câncer, é comum nós encontrarmos, antes do câncer, o indivíduo ter apresentado um período de depressão, fazendo com que mesmo as doenças, aquelas que são mais comuns, como é o caso das doenças cardiovasculares e o câncer, eles estejam em grande número de vezes acompanhados ou precedidos de transtornos depressivos. Só que no caso da depressão, nós percebemos que
a pessoa muitas vezes ela não tem um motivo para estar deprimida, como muita gente acha. A vida da pessoa não está com uma causa, e se examinar nos últimos meses, não teve nada que possa ter servido de um motivo forte para ela estar daquele jeito. Então, o indivíduo com depressão, um exemplo que nós estamos dando, ele é um alvo muito fácil do preconceito. Porque se nós olhamos uma pessoa e não vemos que nada está tão grave na sua vida e ele está deprimido, qual é a primeira reação que nós temos diante de uma pessoa assim? Mas por que está desse jeito? Se está tudo tão bem na tua vida. E aí ele diz assim, olha na volta, quanta gente passando por um monte de problema pior do que o teu. Quantas famílias, quantas mães perderam filhos, quantos, e aí começa, e a pessoa vai se sentindo pior do que já estava. Porque ela, além da depressão agora, ela está com culpa por estar com depressão. E se for depressão mesmo, e o objetivo hoje não é dar uma aula sobre depressão, mas estou citando um exemplo bastante frequente, se for depressão mesmo, ela não consegue naquele momento reagir sozinha e por si mesma. Quem já teve depressão sabe muito bem do que eu estou falando. Quem já teve um transtorno emocional, e nesse tipo de transtorno emocional, é frequente nós encontrarmos na família dessa pessoa muitas outras pessoas que têm transtornos semelhantes, mostrando que existe um fator genético, um fator familiar que interfere diretamente na maneira da pessoa se sentir. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, nós temos a maior taxa de suicídios do Brasil. E particularmente nessa região nossa, aqui em torno de Pelotas, Canguçu, são dos maiores índices do Rio Grande do Sul. Significa dizer que uma pessoa, quando ela se mata, ela está com algum tipo de transtorno mental. 9 em cada 10 suicídios se devem a transtornos psiquiátricos, que foram classificados ou não identificados por ocasião do suicídio da pessoa. No caso dos homens, os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Embora as mulheres tentem 3 vezes mais do que os homens. E por quê? Porque o método utilizado pelo homem normalmente é um método mais agressivo. Ou é arma de fogo, ou é enforcamento. E as mulheres recorrem mais a medicamentos, fazendo com que isso dê tempo de salvar a pessoa. E no caso dos homens, é comum que um homem, quando se suicide, ele desperte a surpresa em torno dele. Muitas vezes ele diz assim, mas o fulano se suicidou, mas ele era uma pessoa tão camarada, ele era uma pessoa que se relacionava tão bem, vivia contando piada. O homem, ele esconde muito mais o seu sofrimento psíquico do que a mulher. As mulheres, desde pequenas, já são, a elas é permitido manifestar tristeza, chorar, se queixar e buscar ajuda. Já o homem é vedado desse tipo de expressão. Então, se nós observarmos as pessoas que se suicidam, nós vamos encontrar na história delas, de forma mais explícita ou menos explícita, algum tipo de transtorno grave. Por quê? Porque ninguém se suicida por estar feliz. É claro que naquele momento existem outros fatores que nós vamos falar logo a seguir, como por exemplo os fatores espirituais, que estão associados. Mas eu quero até esse momento enfatizar para vocês a
gravidade da questão do preconceito. Porque o que faz uma pessoa não buscar ajuda? O que faz uma pessoa não expressar um sofrimento? Senão o medo de ser criticada ou de não ser acolhida, de não ser entendida. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o nosso pior medo, e falo para vocês como especialista, como psiquiatra, como espírita, o nosso maior medo que nós temos é de não sermos aceitos pelas pessoas da nossa volta. Esse é o pior medo humano que existe. O medo da rejeição, o medo da exclusão, o medo de se sentir diferente, de não estar incluído dentro de um ambiente de acolhimento, de aceitação, de amorosidade. Por que Jesus trouxe a mais bela e mais importante página de psicologia do planeta? Porque Ele ensinou a nós nos aceitarmos mutuamente. Ele sabia que nós somente apresentamos as nossas dificuldades, nós somente nos mostramos se nós formos capazes de identificar que naquele ambiente ou por aquelas pessoas para as quais nós estamos expressando, nós vamos ser aceitos ou acolhidos. Não há dor maior do que a dor da exclusão. Isso nos faz pensar que todos nós, desde crianças, nós vamos aprendendo a esconder do mundo e de nós mesmos tudo aquilo que foi motivo de nós sermos muito criticados. Se a pessoa ela mostra fraqueza e é muito criticada, é possível que ela esconda suas fraquezas. E ela pode, em determinado momento, confundir fraqueza com algum sofrimento psíquico que ela esteja apresentando. E aí eu quero chamar a atenção para a nossa reflexão da noite de hoje, que isso não acontece apenas do lado de fora dessas portas aqui. Isso acontece, infelizmente, muitas vezes dentro do nosso próprio ambiente de convivência espírita. Porque nós também temos muitos preconceitos no que se refere às fraquezas humanas. O que não está de acordo com a orientação daquilo que o Espiritismo nos ensina, que é o de sermos tolerantes, de sermos compreensivos, de sermos amorosos, de sermos receptivos, de amarmos o próximo, de acolhermos o próximo, de sermos mais severos conosco e menos severos com os outros. Outro dia, entre tantas situações que eu tenho de alguma forma ajudado, uma pessoa de fora da nossa cidade, uma trabalhadora espírita, de muitos anos, trabalhadora espírita de primeira linha, de trabalho mediúnico, dirigente de casa espírita, palestrante, e a mantenedora de uma obra social da sua casa espírita, das principais, é daquelas pessoas que quando falta, dá um buraco no trabalho. Ela tem uma história muito séria de depressão familiar. E em dado momento da sua vida, ela já está com mais de 60 anos de idade, ela começou a apresentar sintomas depressivos. Sintomas depressivos sérios. De não conseguir levantar da sua cama, de não ter condições de interagir com outras pessoas. O que aconteceu no ambiente de trabalho dela?
começaram a dizer para ela que aquilo provavelmente era meramente uma perturbação espiritual, que ela precisaria reforçar o trabalho espiritual. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque existem realmente situações que são espirituais e que o reforço do atendimento espiritual pode ajudar a pessoa a se recuperar, mas ela já ia 5 vezes por semana no centro espírita. E aí um companheiro disse para ela: está indo pouco, tem que reforçar. Te muda para dentro do centro, pega uma cama e vai morar lá, não tem mais o que fazer lá. E ela se cobrando muito, porque aí começa a surgir a culpa na pessoa. A pessoa vai se sentindo assim. Não falta quem diga assim: mas é porque está faltando fé. Se tivesse fé, ainda diz aqui, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, a pessoa se sente menor que um grão de mostarda, não? Então, muito cuidado, porque esse tipo de posicionamento não ajuda. Se a pessoa aparecer aqui com 40 graus de febre, com tosse, com o pulmão congestionado, nós mandamos direto para casa dizendo assim: repousa, te recupera e depois volta, não é? Há determinados transtornos emocionais que são piores do que 40 graus de febre, em que realmente a pessoa não consegue se olhar no espelho. Isso é muito importante que se diga. Que isso acontece com todo mundo, inclusive com o trabalhador espírita. O fato de nós sermos espíritas não nos dá imunidade, não nos torna blindados, porque se fosse assim, só tinha transtorno emocional fora do nosso ambiente espírita. E nós sabemos que não é assim. E por que não é assim? Porque nós somos absolutamente iguais a todas as outras pessoas. Ninguém é espírita e por isso é melhor do que alguma outra pessoa. Nós temos que tomar muito cuidado com essa postura, com a psicofobia dentro do meio espírita. A pessoa que recebe passe e que é atendida naquela porta, ela é absolutamente igual à pessoa que está dando passe. Ela não é pior do que o trabalhador. Eu que estou falando para vocês aqui, eu estou sujeito às mesmas problemáticas humanas do que quem está ouvindo. A diferença é que o Toninho insiste em me convidar todos os anos para fazer palestra. Só. Aí vocês vão perguntar: sim, mas o trabalho espiritual não dá um reforço? Ah, dá. Com certeza. Por quê? Porque a atividade espiritual, ela está para a parte emocional da mesma forma que uma atividade física está para a resistência. Se eu for para uma academia, se eu fizer uma atividade física, eu vou ter mais saúde física, certo? Se eu tiver uma atividade espiritual, eu vou ter mais tendência à saúde emocional. Então as estatísticas mostram, é verdade, que as pessoas que se dedicam à espiritualidade, elas são mais saudáveis emocionalmente. Isso é verdade. Mas isso é muito diferente da pessoa estar blindada, da pessoa agora estar imune, de ela estar livre de ter qualquer tipo de perturbação, porque nós não sabemos o que aquele espírito está trazendo com ele de outras encarnações. Às vezes uma pessoa mais cabisbaixa, que está trabalhando com muito esforço numa casa espírita, ela tem muito mais avanço espiritual do que aquela outra risonha e sorridente que não está fazendo nada pelo próximo, porque aquela que está na casa espírita se esforçando, ela está lutando contra dificuldades. E quem olha de fora diz assim: ah, mas ela não está se esforçando com aquela cara triste. Às vezes por trás de uma cara triste de uma pessoa tem uma luta, tem um esforço, tem um trabalho, tem muitas vezes um sacrifício da pessoa estar, ainda
que com dificuldades, ainda que com sofrimentos, lutando para vencer aqueles obstáculos. Então, meus amigos, é muito importante, é fundamental que a gente vá com muita calma nessa hora. Que a gente possa ser solidário uns com os outros. Que a gente possa incentivar a alegria, a esperança, a boa vontade, o otimismo. Que a gente possa implementar da fé e da oração e dos recursos espirituais, mas que a gente não espere que isso possa dar conta de 100% de todas as situações das pessoas que estão ao nosso lado, ainda que sejam os trabalhadores mais importantes da nossa sociedade espírita. Porque todas as vezes que nós somos tomados de algum tipo de sofrimento emocional mais intenso, nós sentimos fortemente nas nossas partes mais frágeis o quanto nós somos vulneráveis. Dificilmente alguém está bem o tempo todo, ou a vida toda. Pessoas que sim, pessoas que são plenamente saudáveis, otimistas, mas o mais frequente é que a gente tenha oscilações, períodos na nossa vida em que nós estejamos mais vitalizados e outros até por acontecimentos, por situações, por perdas, por mudanças do período da vida da gente, quando nós nos encontramos mais vulneráveis por acontecimentos que são corriqueiros na vida de todos nós, e nós possamos apresentar também as nossas vulnerabilidades. Se nós olharmos atentamente a vida de Jesus e vermos como ele se dirigia ao sofrimento humano, nós perceberemos que ele agia com muita compaixão. Ele nunca foi severo com o sofrimento. E ele sempre foi amoroso com o sofrimento. Ele era severo com o orgulho, com a vaidade, com a prepotência. Ele era severo com aqueles indivíduos que estavam revestidos de poder, de possibilidades e humilhavam os outros, seja através de uma humilhação física, seja através de uma humilhação emocional. Ele chamava de fariseus hipócritas. Mas era comum que ele abraçasse a prostituta, que ele acolhesse o ladrão. Ele perdoava muitas vezes aquele devedor que era considerado uma pessoa de má vida. Com esses ele não tinha problema. Quantas vezes ele acolheu pessoas que eram consideradas as escórias da sociedade, mas ele não deixava passar nenhum rastro de vaidade intelectual. Todas as vezes que alguém o defrontava com um pretenso saber, ele aí então sinalizava que ali sim havia um equívoco. Para Jesus, o doente não era o que apresentava uma doença. Para Jesus, o doente era aquele que construía doenças através do seu comportamento moral. Então, no nosso ambiente, no nosso meio, nós precisamos aprender através desse exercício, o exercício da igualdade. Para quem estuda o Espiritismo, já percebeu que nós não temos hierarquias. Desde Kardec até hoje, nós vemos que os cargos no centro espírita são cargos administrativos. Não existem figuras com vestes sacerdotais que possam lhe emprestar mais valor ou menos valor do que de outras pessoas. Não existe uma hierarquia de poder moral dentro de um ambiente espírita. Por quê? Porque, por definição,
O Espiritismo é essa doutrina que nos ensina que nós somos irmãos todos iguais. Alguns escalando um pouco mais rapidamente na área do conhecimento. Mas nunca sabemos que esse que está falando aqui, ele esteja mais preparado moralmente do que quem está ouvindo ali. Porque nós não temos um espiritômetro. Alguém pode inventar aí um espiritômetro, você sabe que é isso? Um medidor de evolução espiritual. Só os espíritos superiores é que têm condições de avaliarem esse nosso perfil, esse nosso status, esse nosso gabarito espiritual. Então nós temos que tomar um cuidado bastante grande no que se refere à questão do valor, né, da atividade espiritual. Temos que tomar um cuidado muito grande no que se refere às expectativas que nós construímos dentro do nosso ambiente de curas e de resoluções de problemas emocionais. A casa espírita não pode ser um ambiente que a gente prometa a resolução dos problemas dos outros. É muito delicado isso. Porque senão nós ficamos muito parecidos com algumas igrejas que têm seus líderes que prometem que no momento em que a pessoa se adentre naquela sua religião, eles melhorarão de vida, ganharão mais dinheiro, terão emprego, terão soluções materiais. A gente não faz isso, mas muitas vezes a gente cria uma certa expectativa de que a pessoa vai curar a sua depressão, o seu pânico, a sua esquizofrenia, e promete às vezes coisas muito perigosas de prometer. Porque no campo dos transtornos mentais existe também um aspecto médico, um aspecto psicológico profundo, que frequentemente nós não temos condições de avaliar a extensão. Por quê? Aí o Espiritismo pode nos explicar. Porque o espírito, quando ele reencarna numa família com predisposição para transtornos mentais, ele provavelmente já é um espírito em curso de um passado em que ele carrega com ele uma série de problemas morais relacionados a culpas, relacionados a deslizes no campo da ética, que fez frequentemente com que ele tenha perdido tempo na sua evolução. Então, quando ele reencarna com essa vulnerabilidade no campo espiritual. E ao encontrar uma genética da sua família que predispõe a um determinado transtorno, ele poderá desenvolver esta fragilização. Então, às vezes, por trás daquela pessoa fóbica, que não consegue ficar no meio de um público, frequentemente pode ter alguém que tenha usado da palavra em público e colocado a perder muita gente. E hoje ele reencarna com aquele limite de possibilidade de influenciar multidões, para lhe proteger, para que ele não recaia no mesmo erro. Então ele poderá apresentar transtorno do pânico, poderá apresentar transtornos fóbicos. Aquele político, isso não acontece no nosso Brasil, graças a Deus, né? Somos todos honestos, né? Mas aquele político que em encarnações anteriores ou na atual, ele está se corrompendo, ele está se utilizando dos recursos da população, gerando com isso a pobreza, a miséria, a fome, o crime. Aquele político que se envolve em transações escusas, que favorece o tráfico de drogas para ter um benefício pessoal, quando ele desencarna, e ele tem a surpresa de ver que aquilo que ele fazia escondido, na verdade não era escondido, porque tinha uma série de testemunhas lhe assistindo do plano espiritual.
E muitas das vítimas agora lhe cobram, porque não souberam perdoar, em tom de vingança, a reparação daqueles gestos. É comum que esse político, que este general, que este intelectual, que este líder, essa pessoa que tenha usado muito a sua inteligência para o mal, ao se deparar com a culpa no plano espiritual, tolhido pelo remorso intenso na sua consciência, ele se desorganize no campo perispiritual, ligado à sua mente. O que acontece com ele quando ele reencarna? Isso não é regra absoluta, mas poderá em muitas situações ele reencarnar com deficiência intelectual. Ele poderá reencarnar com um complexo de culpa tão intenso que ele desorganize a sua mente e ele desenvolver esquizofrenia. E aí ele vai experimentar nele todas as limitações de uma mente que não consegue pensar normalmente, que não tem aquela facilidade da sua inteligência no passado. Por quê? Porque agora ele vai viver nele o que é ter um limite humano. Pela primeira vez ele vai ter algo que vai fazer ele se dobrar no orgulho dele. A pior vaidade que nós podemos ter não é a vaidade física, é a vaidade intelectual. É essa que tem derrubado ao longo da evolução os espíritos dos mais inteligentes. E vejam a lei de causa e efeito, a perfeição. Aquele que foi extremamente inteligente, mas que utilizou mal a sua inteligência, ele pode reencarnar e ele mesmo pedir para ter limitada a sua inteligência. E vejam que interessante. Pela lei de compensação da natureza, todas as vezes que uma pessoa tem um sentido obliterado, o que acontece com outro sentido? Ele amplia. Por exemplo, o cego, ele ouve mais do que a pessoa que vê. Não é assim? Assim como o surdo enxerga mais do que a pessoa que ouve. Porque todas as vezes que ele tem um sentido limitado, ele aguça o outro. Não é assim? Quando a gente tem uma função que está limitada, um braço que a gente não pode usar, a gente não é obrigado a utilizar mais o outro. Tem pessoas que chegam a aprender a escrever com a mão oposta. Por quê? Porque compensa aquela deficiência no outro sentido que está limitado. Da mesma forma que nós compensamos a audição com a visão com a audição limitada, na reencarnação, alguém que tenha abusado da inteligência e tenha a inteligência limitada, ela vai desenvolver o quê? Limita aqui, desenvolve aqui. A falta de afetividade, a falta de amor, normalmente ela se dá porque o indivíduo ele fica gelado nos seus sentimentos, ele esfria as suas emoções. E quando nós perdemos a empatia, que é a capacidade de enxergar o outro como uma extensão de nós mesmos, e nós nos utilizamos da via intelectual para tirarmos benefício pessoal, a vida, cedo ou tarde, nesta encarnação ou em outra, ela dá um basta. E ela dá um basta não como punição, veja que interessante. Ela dá um basta como um processo educativo. No momento que a pessoa, o espírito, ele tem obliterado a sua inteligência, ele vai reencarnar com deficiência intelectual. Mas vocês conhecem quantos são aqueles que nascem com deficiências intelectuais, como em muitas situações da síndrome de Down, né?
mas são extremamente afetivos, são encantadores. Aquele potencial adormecido na outra encarnação, que foi subutilizado, que foi utilizado em menor escala por conta da inteligência avançada, agora então volta a florescer. É por isso que Jesus dizia que o amor cobre a multidão dos pecados. E ele vai despertar agora a afetividade em torno. E vai passar por alguns preconceitos também. É por isso que a gente não deve ser promotor do preconceito. Porque aquele que está sofrendo, frequentemente ele está num processo de cura, de reparação, de restabelecimento de situações anteriores que foram muito graves na sua caminhada evolutiva. É importante que a gente diga também que a gente não deve olhar para toda pessoa que tem transtorno mental grave como alguém que foi um assassino da reencarnação. Temos que tomar um certo cuidado com isso também. Agora a gente olha o síndrome de Down e diz, esse foi um político, né, que o lava-jato da lei de causa e efeito pegou pela cola no plano espiritual. Nós estamos dando exemplos gerais, porque nós sabemos que a lei de causa e efeito ela funciona sempre. Mas nós sabemos também que o espírito mais evoluído ele pode pedir para nascer com uma deficiência intelectual também. Para quê? Para promover o amor, para promover o desenvolvimento das virtudes, para fazer que o ambiente familiar se gire em torno dele. São aqueles espíritos que reencarnam e, apesar das suas deficiências, eles trazem grandes exemplos e grandes transformações nos ambientes onde eles estão. Então, nem isso nós podemos julgar. Quando a gente olha para alguém e diz, isso foi da outra encarnação, não sei. Isso pode ser uma solicitação também, no plano espiritual, de um espírito que vem em tarefa para promover a harmonia do ambiente, de uma forma ou de outra. A nós, como espíritas cristãos, nós precisamos seguir o exemplo do Cristo, que nos disse que nós devemos amar uns aos outros, amarmos uns aos outros. Porque essa é a única maneira que nós temos de estabelecer o nosso processo evolutivo na direção de um mundo melhor. E como espíritas, dentro dessa temática do preconceito, é que nós sempre nos reportamos à espiritualidade superior para que nos faculte o entendimento, o equilíbrio, para sabermos lidar com as dificuldades em torno de nós. E podemos ser agentes da saúde, agentes de uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade menos preconceituosa, de um mundo onde a gente consiga olhar as pessoas dentro de um olhar de igualdade, de respeito. Alguém que nos pareça com problemas sérios poderá estar naquele momento cursando o seu momento mais importante e evolutivo para resgatar as antigas mazelas e dívidas que traz do passado. Alguns anos atrás, numa Olimpíada, a gente tem assistido às Paraolimpíadas, né? Alguns anos atrás, numa Olimpíada de Seattle, das Paraolimpíadas, estavam na pista de corredores vários portadores de diversos tipos de deficiências, desde deficiências motoras, deficiências físicas, limitações de toda ordem. E foi dada a largada naquela competição. Eles saíram correndo como podiam, e todos os corredores, a uma certa altura, ouviu-se lá do ponto de largada. Um dos corredores tinha caído, não tinha conseguido dar a largada e machucou o joelho e começou a chorar. Um portador de síndrome de Down, ouvindo que um dos seus concorrentes
concorrentes havia ficado para trás sem conseguir partir, sem ter conseguido dar a largada, parou, abandonou a possibilidade de ganhar e retornou. Quando ele fez isso, todos os outros que haviam corrido na frente pararam e voltaram. E ao voltarem, deram os braços para aquele que estava caído. E cruzaram juntos a linha de chegada, sob o aplauso de milhares de pessoas. Existe uma corrida que a gente só ganha se nós chegarmos juntos com os outros. Existe um tipo de corrida que, se a gente chegar em primeiro lugar, a gente perde, que é a corrida do amor. Todas as vezes que nós quisermos ganhar no amor, nós precisamos ter alguém ao nosso lado. São esses que alguns anos atrás, existem vídeos sobre isso, que nos ensinaram que na competição do afeto nós realmente só somos heróis se nós cruzarmos a linha de chegada junto com os outros. São esses mesmos que ainda nos dias de hoje se tenta viabilizar o aborto em caso de crianças que apresentem algum tipo de deficiência. E nós ficamos a perguntar: quem são, afinal de contas, os deficientes? Serão os deficientes aqueles que têm um problema na perna, no braço ou na cabeça? Ou serão deficientes todas as outras pessoas que estão competindo umas com as outras, que tentam chegar em primeiro lugar passando por cima de quem quer que seja, que querem ser os heróis do sucesso, os donos da fama? Será que são os deficientes os portadores de transtornos emocionais? Ou será que somos nós outros os deficientes do coração, os deficientes do afeto, os deficientes do amor? A doutrina espírita nos ensina que para a nossa evolução se completar, nós precisamos vencer o preconceito. E ao vencermos o preconceito dentro de nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos discriminamos, muitas vezes nós nos rejeitamos, muitas vezes nós nos envergonhamos do que somos, dos limites que temos, das possibilidades que alcançamos. E essa doutrina maravilhosa, que nos ensina a sermos melhores, possa fazer com que no nosso coração jamais possa se estabelecer qualquer tipo de diferença, porque nessa caminhada nós somos todos iguais. É por isso que Emmanuel, na sua prece de amor, ele nos recomenda: filhos de uma mesma origem, portadores da perfeição e potencial dentro de nós, da paternidade divina que nos torna todos iguais. Ele nos diz: como estiveres, que Deus te guarde. Como penses, que Deus te use. Onde te encontres, que Deus te guarde. No que fizeres, que Deus te ampare. Em todos os teus passos, que Deus os abençoe. Forte abraço a todos.